Último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre um pouco da gestão de crise, quais são os passos que uma igreja, lideranças eclesiásticas devem passar antes de divulgar ou não algum tipo de escândalo. Vamos tratar, André, se for divulgado depois e alguém requerer da gente algum tipo de... E aí, o que foi feito? A gente apresenta o que foi feito ou não, mas tem que ter muito zelo. Uma pessoa fez uma pergunta até interessante. Qual o zelo que nós temos que ter com a igreja em si, com o pecado das pessoas? Por exemplo, quando nós fazemos programas televisionados, e tem, enfim, algumas igrejas têm muito isso, né? Ou através de um testemunho de algum pecado, de alguma dificuldade que estava passando, ou às vezes até por questão de possessão demoníaca, e filma aquilo e bota na internet ou na televisão. Isso expõe a pessoa para os vizinhos, para a família dela. Vocês acham que isso enquadra um pouco... o capeta adora aparecer na TV. Estão divulgando um pouco algum tipo de promoção do maligno, promoção para o inferno. Não há nenhum lucro nisso para o evangelho, absolutamente. Inclusive, isso pode ser processado, a pessoa pode ser processada por fazer isso. Você está expondo alguém. Se a gente voltar para Jesus e cairmos nas regras básicas que ele estabeleceu, ele disse lá: não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Então eu digo, eu não gostaria que expusessem meu pecado de maneira nenhuma. Então eu tenho que cuidar para que eu não faça isso com os outros. E hoje é muito fácil a gente lançar a reputação de uma pessoa pelo lixo. Uma frase assim, suspeitar. Se eu disser assim, vocês não sabem o que eu sei dele. Isso é mais perigoso do que eu dizer, ele é gay. Que aí eu estou fazendo uma afirmação da qual ele pode me processar se eu não estiver falando a verdade. Agora eu digo assim, vocês nem sabem o que eu sei dele. Eu abro um leque de... Agora imagina o camarada editando só esse pedacinho aqui e o processo que eu vou ganhar de você. Então, eu vou botar, pastor chama outro de gay ao vivo. Mas se você tem a coragem Mas ele apontou para cá, eu vi que não apontou direto no senhor. Se você tem a coragem de fazer a declaração e assumir e assinar, você pelo menos corre o risco de ser processado por aquilo, mas você está se dando a cara a tapa. Agora, quando eu digo assim, você não sabe o que eu sei dele, você não falou, ainda você se escapa quando alguém diz assim, eu não falei nada. Se ele me pergunta depois, eu não falei nada. E realmente, na técnica, parece que eu não falei nada. Mas hoje lancei a reputação dele na vala, porque André, as pessoas vão começar a perguntar coisas. Sabe que as pessoas se prevalecem de caluniar pastores, líderes? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6 que nós não devemos levar nossos irmãos perante a tribunais de ímpios. Não há alguém entre vós... Isso é um debate. Não há alguém entre vós que possa julgar as vossas causas. Então, sempre há essa questão, se eu posso processar o pastor que me caluniou, se eu não posso, se eu estou indo contra a Bíblia. E às vezes as pessoas têm essa dúvida. Eu entendo o seguinte, aquilo que se diz respeito à igreja, problemas na igreja, problema interno, não vai para o tribunal para julgar o problema da bateria que quebrou, se quem vai pregar, o fulano ficou triste porque não cantou. Eu acho que esses problemas internos da igreja não se leva a tribunal. Agora, quando diz respeito à moral, quando diz respeito ao nome da pessoa, se eu souber a pessoa me caluniar e eu tiver prova, eu vou levar para a justiça sim. Eu vou processar sim e não vou quebrar um princípio bíblico não. Mas é aquele versículo, farte-se de afronta, bateu de um lado, dá o outro. Mas a Bíblia diz que nós temos que separar. Eu sou um cidadão... O grande problema é que esse texto trouxe a impunidade, o sentimento de impunidade. É isso, Basta o camarada pode dizer, você, pastor, eu quero pedir perdão. Uma vez falaram isso comigo, pastor, o senhor não queira nem saber o quanto eu já falei mal do senhor. Aí depois de me pedir perdão, essa mulher se ajoelhou nos meus pés, pediu perdão, falou, o senhor não sabe o quanto eu difamei o senhor. 2, 3 anos depois, estava ela de novo lá, envolvida numa mesma, uma outra coisa. Mas, pastor, o senhor não há de convir que a Bíblia diz que em Romanos capítulo 13 que a justiça são instrumento de Deus. Os magistrados, eles não traz a espada de balde, não traz de enfeite. Se uma pessoa me caluniar, se uma pessoa me prejudicar moralmente, eu vou levar à justiça levar sim. seu carro, furtar seu carro, se apropriar, você vende, ele não paga. Diz que... Eu não pago, eu pego dinheiro emprestado. Ele é irmão da igreja, mas meu irmão não me pagou. Mas deixa eu falar uma coisa. O próprio Paulo que fala isso. Acredita em Deus, Deus te pague, né? A gente precisa entender Bíblia. A gente precisa entender Bíblia com Bíblia. Quando Paulo está sendo julgado, Paulo apela para algumas instâncias. Roma é a última instância, onde a confirmação dele é condenada. Aquilo ali é todo um processo. O próprio Atos dos Apóstolos diz que comparece um advogado, né, para, se não me fale o nome dele agora, aparece para poder acusar Paulo. Paulo mesmo se defende, Paulo tem conhecimento de leis, mas há todo um processo. Quando ele apela para César, já é a Suprema Corte. Aquilo é um processo. Se você olhar legalmente, o próprio Paulo
usa, inclusive, na sua defesa, uma estratégia. Quando há aquela questão entre saduceus, né, e fariseus, aí ele apela e diz assim, opa, tem uma saída técnica aqui. Aqui não é uma saída. Ele diz assim, eu estou sendo julgado quanto à questão da ressurreição dos mortos. E aí ele divide, ele racha o grupo, porque o grupo todo estava contra ele. Aí os fariseus, que na verdade ele já havia pertencido àquele grupo, fica do lado dele. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. E ele usa uma estratégia. Mas não era um problema interno da igreja, né? Não era um problema interno da igreja. Eu entendo essa situação. E entendo que numa questão de vida, numa questão de acusações, o próprio Paulo que disse para resolver. Agora, Paulo também é muito claro, diz assim, é para vergonha de vocês que eu falo isso, não tem ninguém aí habilitado que possa julgar. Tem ninguém vocês maduro. Estão levando isso ao tribunal. Aí Paulo fala da questão de levar coisas internas. Aí é muito claro do que nós estamos discutindo. Levar coisas internas para fora, que causam muito mais prejuízo ao reino, ao evangelho, do que benefício, do que solução. A questão, como o pastor falou, muitos ficam usando isso aí como desculpa para não me processo. Para continuar cometendo crime. Para continuar cometendo. A questão é crime. Uma impunidade. E a gente tem que saber separar até onde eu estou trazendo um problema interno para a mão de ímpio e até onde é um problema de cidadão. Eu, como cidadão, e até onde essa pessoa teve uma fraqueza, até onde ela é criminosa. Porque quando você destrói uma família com uma calúnia, você cometeu um crime. Tá. Uma coisa é você dizer assim, o cabelo do André é peruca. Ele pode ficar ofendido e tudo, mas... Daqui a pouco vai ter que colocar mesmo. Vai ter que colocar, até chegar lá. Mas olha só, uma outra coisa é você dizer assim, não, olha, o André, eu tenho desconfiança que ele vai muito à Bahia. Então, há o crime. Há uma bobagem, há uma tolice que alguém fala que pode ser consertado com um pedido de perdão, mas tem coisa, meu irmão, que tem que ir para o tribunal. Que o camarada precisa, ele tem que sofrer o prejuízo para parar com aquele vício. E que sirva de exemplo para outros também, né? Porque ele é canal do diabo para destruir vida, para abalar a igreja, para causar sabe, rompimentos. Quantas amizades foram quebradas por mentira, por calúnia, por suspeita? Mas, Martim, se eu e você, pastores, servos de Deus, que pertencemos à igreja que tem dono, que é de Jesus, nós dois brigamos e precisamos de um terceiro que não serve ao mesmo Senhor, que não conhece o ambiente que vivemos, para decidir umas questões sobre nós estamos declaradamente assumindo que nós não somos maduros o suficiente diante de Deus para resolvermos nossas questões. É aí que o Senhor fala, através da palavra, que, será que vocês não conseguem, diante de vocês resolverem, entre vocês resolverem um problema? Mas é uma coisa interna. Agora, quando se trata de crime, eu acho que a gente tem que separar crime. Né? Eu estou me formando em advogado e aprendi muito isso, foi muito bom. Há uma diferença entre crime. O crime é previsto no Código Penal e ele tem que ter uma resposta. Todo crime, a sociedade exige uma resposta. O cidadão, acima de tudo, o membro da igreja é um cidadão. E há certos crimes que ele nem precisa mover a ação. Ela é chamada de ação pública incondicionada, não tem jeito. Se ele for na delegacia e der parte, o próprio Ministério Público vai mover aquela ação, porque aquele tipo de crime... É a mesma coisa de alguém chegar, uma irmã chegar no seu gabinete e falar que o esposo dela, de forma quanto mais tem batido nela, tem agredido ela, e você fala, não, vamos resolver isso aqui, porque para não trazer escândalo para a igreja, ou então seja um presbítero, pastor da igreja que está batendo na esposa. E aí tem que levar para a delegacia, tem que levar para a Lei Maria da Penha. É justiça. Eu tenho uma imagem no meu zap ali disso, um obreiro. Está indo para a Lei Maria da Penha. A gente tem 5 minutos, deixa eu levantar uma questão que eu acho que, dentro desse ambiente que nós estamos falando de levantar calúnias dentro da igreja, talvez não nem levantar calúnias, mas suspeita, que às vezes é pior. Aquilo que o pastor falou, você nem sabe o que eu sei dele. Isso, meu Deus, acaba com qualquer pessoa. Mas isso é muito perigoso quando vem travestido de uma ornamentação espiritual. Ou seja, a pessoa que levanta para entregar... Não, pessoas que entregam profecias e porque aquele irmão está em pecado. Vocês concordam que Deus pode usar profetas publicamente para denunciar um pecado de uma pessoa? Esse irmão está aqui, está dormindo com a irmãzinha tal, não sei o quê, durante um culto de oração, um culto normal. A gente se conhece, todo mundo já conheceu alguma história de alguma profecia que saiu pela uma profetada. Isso é muito perigoso, você levantar calúnia, ou às vezes até falar a verdade, mas em público, conserta ou destrói o cara. A questão é, o Espírito Santo, qual é a definição da obra do caráter do Espírito Santo? Consolador, não dedurador.
Acusador já tem alguém, né? Acusador tem outro nome. Tem outro cara. Aliás, a Bíblia diz, e ele gosta de profetizar, a serpente, acusador que vivia dia e noite para acusar os irmãos diante do Senhor, já foi derribado. O papel do Espírito não é esse. A Bíblia diz que o Espírito convence. O Espírito não precisa de show. O Espírito Santo virá e vos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo entristece, quebranta, coloca no leito. O Espírito Santo não precisa desse show. Natan e Davi. Natan não jogou no ventilador. Foi lá sozinho, correndo o risco de ser morto. E permitiu que o Espírito Santo trocasse no usando uma metáfora para poder chegar tão sábia para fazer. E aí a confissão veio do cara que fez, não foi da acusação de Natan. Eu tenho muita dúvida desses espíritos de pessoas que se levantam para ficar acusando, é aquele pastor ou esse pastor, até para promover também às vezes. Tem muito isso também de promoção, porque esse pastor vai pisar na cabeça não sei quem, aí ele começa a fazer afrontas a outros pastores se referindo. Eu acho muito perigoso quando vem esse tipo de coisa. O Espírito Santo é consolador. A espiritualidade. A gente não tem tempo, eu queria entrar em outra vertente disso, porque hoje a gente vê muito como escândalo, né? Quando a gente está vivendo o calor dos acontecimentos. Mas a história mostra que muitas das coisas que a gente viu como escândalo, com o passar do tempo, às vezes, se é que eu posso falar assim, foi até vontade e ação de Deus. Eu estou falando de quê? De divisão, às vezes, em algumas igrejas. Porque hoje, quando se divide, pessoas não concordam em uma coisa, se divide uma igreja, todo mundo só rotula como racha ou rebeldia. Mas na história a gente começa a ver, saindo da... Eu falei isso aqui no início, saindo da Igreja Batista Assembleia de Deus. Quem viveu naquele tempo falou assim, a história conta que foi uma cisão no meio da rua. Teve gritaria, teve apontar de dedo na cara, que isso aqui não sei o quê, isso é do diabo. E foi uma cisão. E hoje a gente vê os frutos disso, a gente fala, olha... como fala o meu pai, ele fala muito isso, foi uma gestação. Se o feto não sai de dentro da barriga da mãe, morre o feto na barriga da mãe e morre a mãe. Então tem que ter um parto, houve um parto ali. Só que quando a gente vive o calor do negócio, é rebeldia, é racha do diabo. A gente tem que ser tardio em falar também. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, mas na questão da Igreja Assembleia Batista, houve a expulsão, a colocação para fora. Essa é a grande verdade. Nos presbiterianos também. Meu avô era presbiteriano, mais tarde se tornou pastor assembleano, e ele também foi convidado a se retirar. Nos congregacionais, meu pai era congregacional, também foi convidado. E o motivo era um só, era a renovação. A questão toda era o falar em língua dos dons. O problema hoje... O problema hoje é a questão do eu quero ficar com o rebanho, eu quero ser pastor presidente. Cada caso é um caso. Não é por causa de doutrina ou de ali foi uma questão bíblica, doutrinária. Ali eles não podiam amarrar o Espírito Santo. Ali o Espírito Santo provocou aquilo porque ninguém podia deter. Até o hino dos batistas que se renovam também, ninguém detém a obra santa, essa obra do Senhor. Não tinha jeito, irmão. O Navig e Daniel Berger, na verdade, foram acomodados na Igreja Batista por um tempo, até que eles não queriam modificar a doutrina da Igreja Batista. Mas começaram a orar muito. Eles começaram, os sinais se manifestaram e aqueles tradicionalistas falaram, olha, aqui não dá para vocês. E aí... Vamos marcar um programa sobre isso. Eu já fiz isso, acho que vocês participaram. Divisão, é racha ou é vontade de Deus? Eita, Senhor. Quem sabe daqui a uns 20 anos a gente vai se arrepender de coisas que hoje... Não deu falado, provavelmente. Obrigado, pastores, pelo debate hoje. Olha, foi fenomenal a nossa conversa, acho que foi muito esclarecedor. E eu aprendi muito. Eu sou um cara, às vezes, até esquentado, até por situações de vivência, mas a gente tem 2 ouvidos e uma boca, porque a gente tem que ouvir mais e falar menos. Vamos ser tardios em falar, em acusar e divulgar qualquer coisa. Vamos ouvir e orar. E se Deus... te direcionar, geralmente ele direciona para consolar e cuidar das pessoas, e não para denunciar ou fazer show e fofoca. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.